sobre os impactos sociais e urbanos que a Olimpíada 2016 pode causar no Rio de Janeiro. E para decorrer melhor sobre o tema, chamamos 4 convidados. Beatriz Olivieri. Eu sou assistente social e trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro. Roberta Luz. Eu sou historiadora e trabalho como pesquisadora na UFRJ. Rodrigo Magalhães. Eu sou geógrafo e trabalho como pesquisador na UF. E Paulo de Faria. Eu sou economista e trabalho como professor na FGV. Então, Rodrigo, o que você tem para compartilhar com a gente hoje sobre esse assunto? Bom, eu acho que quando falamos de Olimpíadas, é impossível deixar de falar sobre as mudanças que a cidade passa para receber um evento desse porte. Dentre essas mudanças, a cidade tem que se adaptar principalmente na infraestrutura. E é inevitável que ocorra um processo chamado gentrificação. A realização dos Jogos Olímpicos acarretam diversas mudanças na cidade-sede, que afetam diretamente a população. O sucesso de um mega evento como esse requer uma grande intervenção urbana, como oferta de serviços, condições de acessibilidade e construção, demolição e revitalização de áreas. Tais modificações levam ao processo de gentrificação. Esse processo é caracterizado pela mudança do perfil social de uma área após um processo de revitalização. Este desencadeia a valorização exacerbada para aquela localização e impossibilita os antigos moradores de se manterem nesse local. Depois de décadas de abandono, a região portuária, porta de entrada de quem desembarca no Rio pelo mar, será totalmente revitalizada para os Jogos de 2016. A Operação Urbana Porto Maravilha transformará a região e será um dos mais importantes legados olímpicos da cidade. O projeto Porto Maravilha já reurbanizou 24 ruas na região, sendo 8 na parte baixa dos bairros da Gamboa e da Saúde e 16 no histórico Morro da Conceição. E vamos ouvir um pouco da palavra da assistente social. Boa noite. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o lado B das Olimpíadas. O que seria esse lado B? Seriam as consequências de todas essas transformações que a cidade está passando. Por exemplo, eu vim falar um pouquinho sobre as remoções da Vila Autódromo, que é o caso das pessoas que estão sendo retiradas dos seus lares sem nenhum tipo de apoio da prefeitura, porque as áreas onde elas moram vão passar por um processo de revitalização e elas farão parte do projeto dos transportes e do Parque Olímpico no Rio de Janeiro. As áreas próximas da área de realização dos jogos sofrem grandes investimentos e supervalorizam demais os imóveis, assim impossibilitando a permanência da população vigente no local e também acarretam a retirada de comunidades. No Parque Olímpico na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, as casas da comunidade da Vila Autódromo, feitas de tijolos, não combinavam com as arenas esportivas que as cercavam. As enormes estruturas de concreto construídas em nome da Olimpíada pareciam discos voadores. Os moradores sabiam que suas casas estavam com os dias contados e suas moradias foram engolidas pelas Olimpíadas. A história da Vila Autódromo simboliza todo um legado de remoções e desapropriações deixado pela organização das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Apenas entre 2009 e 2013, 20.299 famílias, cerca de 67 mil pessoas, foram removidas, indenizadas ou reassentadas de suas casas pela prefeitura devido às recentes intervenções urbanas ou ao argumento de que moram em zonas de risco, segundo os dados da Secretaria Municipal de Habitação. A Vila Autódromo nasceu como uma comunidade de pescadores nos anos 60, em uma época que a zona oeste do Rio de Janeiro era praticamente deserta, sem os condomínios de luxo e shopping centers de hoje. A partir dos anos 90, com o prefeito César Maia, a comunidade passou a conviver com a ameaça constante de ser removida devido à sua privilegiada posição geográfica, alvo do constante e expansivo setor imobiliário. E agora daremos a palavra para a historiadora Roberta Luz. Bom, o que muitos não sabem é que essa não é a primeira grande reforma que o Rio de Janeiro passa. No governo de Pereira Passos, ele também fez uma grande intervenção urbana, no qual ele queria transformar o Rio de Janeiro em uma nova Paris. Dentre os projetos, Rio de Janeiro era a capital do país e vivia um período de transformações. A nova imagem do Rio era planejada por Pereira Passos, prefeito da cidade, que queria dar ao Brasil características mais modernas, fugindo da visão de atraso de escravocrata. O prefeito se inspirou em Paris para fazer as reformas urbanísticas no Rio, construindo praças, ampliando ruas e criando estruturas de saneamento básico, adaptando a cidade para carros. Entre as principais heranças da gestão Passos estão o Teatro Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes e a Biblioteca Nacional. A questão da saúde pública ficou nas mãos do médico Oswaldo Cruz, diretor do Serviço de Saúde Pública. Foi nessa época que muitas favelas surgiram. Com a destruição dos cortiços, parte das pessoas foi para a periferia da cidade e a outra parte subiu o morro, formando favelas. E agora com o economista da FGV, Paulo.
Olhando para o cenário internacional, nós podemos perceber outros exemplos de grandes cidades que se reformaram para receber os Jogos Olímpicos. Assim como o Rio de Janeiro tiveram projetos de legado, porém não bem sucedido na Grécia, que investiu muito em reformas, porém a economia decaiu. A segunda edição dos Jogos Modernos na Grécia teve grandes investimentos em infraestrutura urbana, novas estradas, ampliação de transporte público, obras urbanísticas e o novo aeroporto foram alguns dos projetos que saíram do papel. O governo aponta que os Jogos gastaram apenas 13,5 bilhões de euros. Se fossem considerados todos os gastos adicionais, porém, em setores como transporte e segurança, os Jogos saíram por 30 bilhões. A Vila Olímpica, erguida para os Jogos, virou um símbolo de crise no país. Localizado no noroeste ateniense, no bairro de Pamirti, o conceito de legado é desafiado. Os 2.500 apartamentos estão ocupados por 10 mil moradores, quase todos de baixa renda, que compraram os imóveis a preços subsidiados. A praça central, por onde passavam os maiores atletas do mundo, está tomada por pichações e lixo. Na minha visão, de vez em quando é inevitável a retirada dos moradores. Só que acredito que o ideal seria um projeto habitacional em conjunto com um projeto de transporte eficaz que não deixasse as famílias desamparadas ou isoladas.